quando a gente vai falar sobre a regularização de imóveis públicos, a gente tem que falar qual é o instrumento que se utiliza para isso, né? Qual é o veículo para fazermos esse tipo de regularização? E aí nós estamos, veja bem, vamos deixar bem claro que nós estamos falando de regularização, quer dizer, consertar, corrigir questões cartoriais, tá? Registros, a questão de posse, apenas detenção, apenas moradia, que são direitos reais, mas são precários, ok? São menores do que a propriedade. Propriedade, gente, é aquela coisa que você pode fazer o seguinte: você pode fazer o que você quiser com a propriedade, mas três coisas que definem a propriedade, senão você não tem ela. Você tem o direito de usar, você tem o direito de todos os frutos e você tem o direito que esse só tem na propriedade, de fazer o que você quiser. Quer botar fogo, pode botar fogo, quer dar para os outros a sua propriedade, pode, você está entendendo? Quer dividir, tá? A propriedade a gente define assim. Boa noite, Antônio. Antônio, um grande colega meu da Eletronorte, também Boa está noite. Desculpa aí, eu estava noutra reunião. Desculpe aí, viu? Tem problema, tá? Muito bem-vindo. Antônio também está agora como corretor de imóveis, atuando firmemente, um grande contador, um grande profissional, tá? E estive com ele trabalhando por muitos anos. E é isso, pessoal. Então, a Obrigado. REURB, tá? Regularização urbana, tá? Então, é um instrumento que o Estado geralmente utiliza para poder fazer essa regularização. E aí a gente tem o porquê que tem essa REURB, o porquê que surgiu isso na década passada. É óbvio que surgiu porque no Brasil nós temos uma informalidade tremenda. São milhões de imóveis sem registro, sem regularização, pendentes de inventário, ok? Imóveis que precisam de coisas, às vezes, pequenas, tá? Como um desmembramento, como trazer a cadeia de posse até a propriedade, mas às vezes acontece pelas inúmeras coisas, ou ignorância da pessoa, ignorância no sentido de ignorar mesmo, falta de dinheiro para fazer a regularização, para contratar um advogado, para contratar um corretor, que também hoje tão bem orienta, né? E aí nós temos muitos imóveis que estão com dívidas pendentes, temos aqui o Diego Lenin, que está aqui, temos o Rodolfo, que trata muito bem desse tipo de bem, né? Mas surge porque no Brasil temos uma bagunça generalizada nas questões do registro, né? Regularização, coisas. Basta dizer que em Brasília, por exemplo, nós temos aí por volta de um quarto dos imóveis de Brasília não tem habite-se, ok? Coisa simples, é muita coisa. Estatuto da cidade, ele proporciona isso pela primeira vez, ele dá aquele primeiro empurrão para a REURB, mas ela ganha uma lei própria, ok? O Estatuto da Terra fez muito barulho no Brasil e depois foi a hora dos governantes, especialmente dos prefeitos também, exigirem que se desse um jeito. Tantos prédios, tantas casas abandonadas na área urbana que dão muito problema, que geram uma perda de receita tremenda para o município, né? Invasões. E ali surge a ideia de fazer uma lei e ela surge pouco tempo antes da pandemia, o que é uma coisa bem conveniente, tá? Bem conveniente, porque já em 2018, 2019, que foram anos antes da pandemia, nós tivemos uma excelente quantidade de regularizações de imóveis, isso até proporcionou maior segurança para as pessoas durante a pandemia, né? E ali, meus amados, nasce do direito à moradia, o direito à segurança jurídica, né? E a dignidade da pessoa humana. Eu tenho que falar com vocês, que são corretores aí, até os juristas que estão me ouvindo, investidores, que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar usando esses termos como se eles fossem assim, são termos etéreos, né? A Constituição fala disso, mas ninguém tem o direito a isso. Não, de fato, são
direitos, e eles são direitos jurídicos, tá? As pessoas têm direito à moradia, por isso acontece, por exemplo, o uso capião, se a pessoa abandona por muito tempo. Tem direito à segurança jurídica, e é por isso que acontece a REURB, porque pessoas que não tinham segurança na sua posse, na sua detenção, né, invadiram, mas quem invadiu foi o pai, já o filho, enfim, só herdou a questão, né, do jeito que ela está, né? E a dignidade da pessoa humana, porque, meus amados, quem viu o filme Vento Levou, né, vai ver lá a mulher dizendo que nunca mais vai passar necessidade, a Scarlett O'Hara, que é uma personagem tradicional do cinema, dizendo, né, que ninguém nunca mais tocaria na terra dela. Isso é uma coisa bonita, porque a gente começa a ter aí uma ideia de que o bem nosso, onde a gente mora, a terra, onde se lavra, ela faz parte, meus amados, faz parte da vida da pessoa, sabe? Da dignidade, ter um lugar para morar, né? Nada mais triste que andarmos na rua e vermos nossos irmãos, nossos brasileiros como nós, morando na rua, né? Pode passar, Nilson, por favor. E aí, vamos definir, né, um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que regularizam imóveis urbanos. Ponto. Tá? Então, medida jurídica, real aqui, advogado, né? Urbanística, já está com vocês, mas jurídica também está com vocês, corretores. Tá? Ambientais, uma equipe mais da engenharia, especialmente da engenharia ambiental, os consultores da área de biologia, né? E sociais, pessoal, porque toda REURB tem um conteúdo de avaliar, especialmente quando é REURB-S, ela trabalha muito a questão de pessoas de baixa renda, tá? Avaliar a necessidade que aquelas pessoas têm de serem abraçadas de outra forma, não é só dar o imóvel, né? Tem que chegar água, chegar energia, ter ali uma praça, ter policiamento, segurança pública, tá bom? Então, e a finalidade, gente, é a mais simples de todas, né? Nós olhamos o Brasil é um país que, infelizmente, ainda é conhecido por um país que tem muitas favelas. Então, a ideia é assentamentos ilegais, muita invasão, temos movimentos nesse sentido, e não vou discutir se eles estão certos ou errados, mas acontece, eles existem, né? E, e essa ideia é de você simplesmente regularizar os assentos informais e tornar um município, tá? Vamos deixar bem claro, porque quem mais se beneficia da REURB são as pessoas que estão dentro do município, é o próprio prefeito da cidade, tá? Porque é a bagunça que mais chega até nós, é a bagunça do município, né? É aquilo que bate na nossa porta. Lugares como a Cracolândia, que precisou ser mais de uma vez tratada e discutida, né? Pessoas que moram ali, têm habitações ali, então é difícil você tratar de questões assim. E aí, meus amados, já tem algumas coisas que são próprias de vocês, tá? Princípios da REURB, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental, então, daquela região. Mas é a garantia da função social da propriedade. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, a Constituição só falava de função, assim, só se tratava de função social da propriedade agrária, rural. Tá? Isso não é verdade mais. Hoje, através de um entendimento que o Supremo Tribunal teve uma década passada, a garantia da função social da propriedade ela se estende a também todos os imóveis urbanos, ok? Então, não utilizou, dança, tem que usar a função social da propriedade. Bem que está em inventário há 20 anos aí debatendo, como acho que foi o Pátio Brasil, se eu não me engano, na época, ficou muitos anos até ser construído aqui em Brasília, vários prédios em São Paulo, tá? E aqui onde eu acho que vejo, eu tenho certeza que eu vejo mais atuação de todas as pessoas que são da área do business urbano, né? Imobiliário, que é a simplificação e a desburocratização. Aqui, tá? E nessa última, que é a participação social, está onde o corretor de imóveis, onde o agente imobiliário
ele trabalha muito, porque a desburocratização, a simplificação demanda a sua proficiência. Nós falamos muito no CIMI 360 agora no final de semana. Ninguém sabe mais sobre imóveis, sobre o valor dos imóveis, sobre as ondas imobiliárias. Ninguém tem mais proficiência que o corretor de imóveis. Tá? É um profissional muito gabaritado. Inclusive, eu tenho que falar com vocês que nesse Brasilzão todo, muitas vezes eu passei linha de transmissão e por muitas vezes um juiz utilizou-se do estudo, né, da análise, da avaliação de um corretor de imóveis como perícia no processo. E ela foi aceita até o fim, e foi até o STJ, e nem o STJ consegue desfazer, porque realmente o corretor de imóveis saca muito do assunto. Tá? Vamos passar para a próxima, meus amados? Nilson, geralmente é o Poder Executivo Municipal que faz a REURB, tá bom? Então, parte geralmente do prefeito, da equipe do prefeito, lógico, vai ser aprovado pela Câmara dos Vereadores. Precisa de uma aprovação, usualmente, porque demanda um dinheiro maior, um uso de verba pública, né? E porque também está na mão do Poder Executivo Municipal a política urbana, a ordem territorial, setores, bairros, né? Um bairro que seja um local que seja mais hospitalar, um lugar que seja mais comercial, que seja mais industrial, ok? Então, isso tudo está na mão do Poder Executivo Municipal. Mas, gente, a REURB, ela não só nasce e ela não é só iniciada pelo prefeito, pelo município, mas sim também, tá, pelo Ministério Público, num processo de ação civil pública. Às vezes tem uma empresa dona de um terreno, mas ela não tem a posse de um terreno onde tem, sei lá, assentadas 100 famílias. O Ministério Público vai lá, vai batalhar por essas famílias que já têm uma posse muito mais do que um ano e um dia, e muito mais, às vezes já está até urbanizado ali, e, e o Judiciário autoriza o Ministério Público uma liminar, né, uma tutela de urgência, e a partir dali o Ministério Público, pressionando, começa a ganhar a doação ou negociar com o município uma desapropriação, por exemplo, e ali começa uma REURB, ok? E também, o que eu acho que o mais lindo da REURB hoje em dia são as pessoas que estão em situação de posse, elas também podem pedir a reurbanização, né? Quer dizer, regularização urbana, mas sempre por meio de CNPJ, tá bom, pessoal? A pessoa sozinha pedir, ela pode conseguir, porque é um processo administrativo, mas usualmente ele é feito num coletivo de regularização urbana que está acontecendo, e ali a pessoa pode, de forma individual, mas antes, quem pressionou, quem fez todo o preparo foram as associações e as cooperativas. Eu tenho que falar uma coisa com vocês. Toda associação e cooperativa de habitantes que contrata uma boa equipe de corretores de imóveis consegue viabilizar a REURB maravilhosamente bem. Tá? E aí, meus amados, eu tenho que falar com vocês, eu tenho uma colega minha que é especializada em corretora de imóveis, especializada em trabalhar em REURB, ela dá palestras no Brasil todo, até vou passar o site depois para vocês conhecerem, tá? Ela dá palestra no Brasil todo para essas associações, ela fomenta, sabe, ela estuda o local, vai até o local, fomenta, ali trabalha com a equipe de corretores de imóveis e realiza a regularização urbana, tá bom? Então, o poder está nas mãos dos profissionais do negócio imobiliário. Sim, tá? Hoje está, beleza? Tá? Através dos beneficiários, as pessoas que moram ali, que precisam ter os seus bens regularizados, né? Vamos lá, para frente? Então, como podem surgir bons negócios para um corretor de imóveis em um REURB? Eu falei para vocês que a nossa Masterclass hoje ela seria bem prática, ok? Então, prática é o nome meu aqui hoje. Hoje
eu estou como professor e sou professor universitário, mas muito mais como um advogado e um atuante no direito imobiliário, ok? E aí, pessoal, olha, primeiro, forma de auferir renda, tá? É um aconselhamento especializado, né? Consultoria para os proprietários de imóveis seculares, como iniciar o processo de regularização, porque, né, existe uma série quando a reorg acontece, o ente estatal, ele coloca uns pré-requisitos, todo tipo de documentação, prazos, né? E cabe ao corretor de imóveis, tá? Fazer isso através de uma empresa, que ele pode mesmo criar, ou ele pode tentar captar isso por meio de uma associação, ou até mesmo de um ou dois ou três moradores que ele conhece, e ali vai indicando de forma orgânica, né? Mas certo está que esse aconselhamento especializado pode ser cobrado, ok? E deve, não pode, deve ser cobrado, tá? E ele é muito, 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 muito requerido na Reurb S, que é pessoas mais simples, tá, pessoal? As pessoas mais simples, elas não têm orientação. Então, eu tenho um colega meu que trabalha no ramo imobiliário, e ele, aqui, no Rio Verde, Goiás, e ele tem um dia na semana que ele passa dando orientações nesse sentido. Cobra pouco, né? Muito mais para fazer a captação do cliente, mas cobra, existe um valor, né? E, e ele substitui aquelas pessoas que não querem, às vezes, ter problema. Vou dar um exemplo para vocês, tá, pessoal? Nós temos aqui em Brasília, onde eu estou, nós temos o Jardim Botânico. Nós temos algumas... O Jardim Botânico seria uma área de classe média, A, B, tá? E não são... existe uma boa parte ainda que precisa ser regularizada, mas foi muito regularizada agora em 2022 e 2023, tá? Depois eu vou colocar os números para vocês. E tem muitas pessoas que estão ali que têm uma vida muito agitada, médicos, advogados, tá? E eles pagam alguém para se substituir a eles para viabilizar essa documentação, para ajustar isso, né? E ali é o primeiro passo do corretor de imóveis. Mas a análise de viabilidade, por exemplo, ela ainda é melhor, né? Você avalia se a pessoa faz jus àquele reorg ou não faz jus, né? Também pode ser cobrado, deve. Na verdade, o resgate de produção de documentação ele tá amparado nesses dois itens aqui, mas também fazem parte dessa consultoria, dessa assessoria imobiliária, tá? Eu sempre aconselho pessoas para fazer, quando for fazer um trabalho como esse, tipo, trabalhar com um pool de colegas, tá? Porque às vezes é muita documentação, é muita gente, e os prazos são curtos, ok? Passa para a próxima aí, meu amigo Nilson. A intermediação de vendas de imóveis, pós-regularização. E essa é, acho que, de longe, aquele maior ganho, né, que um corretor de imóveis, que um agente imobiliário, ele vai trabalhar. A regularização valoriza muito a propriedade. Então, muitas vezes, você, como corretor de imóveis, como você trabalhou, ajudou a pessoa na sequência de posses. Depois ela vai lembrar de você. Olha, eu comprei a posse desse imóvel, né? Ele, através da imobiliária, ou através do trabalho de profissional liberal, ele fez esse trabalho para mim na época, para reduzir os custos. Só que agora está regularizando. E agora eu posso vender. E lembra de ti e te chama de novo para trabalhar. Só que agora você não está mais trabalhando por um preço X, mas um preço, às vezes, X mais 50%, mais 30%. Né? Quando há uma regularização, quando há regularização, há um boom do valor dos imóveis. E é aí onde você pode atuar na venda. Há também, não sei, tem colegas aqui que atuam muito com os aluguéis, ok? E também sobe sensivelmente, porque sobe o valor do imóvel, vai subir também os aluguéis, né? O que aconteceu, em Brasília temos um lugar
foi recentemente regularizado, que é muito bom para morar, Vicente Pires também, uma área que tem uma boa qualidade de vida, uma boa urbanização, e demorou muitos anos, porque tem uma área de nascente ali, tem uma questão ambiental que foi muito complexa. A última reurb dela aconteceu agora, no primeiro semestre de 2025. E é isso, pessoal. Então, uma intermediação segura, convalida o negócio precário. Então, existia posse, cadeia de posse, existia uma invasão, existia um inventário. Olha, um corretor de imóveis eu falo isso para vocês que o meu escritório trabalha, tá, com inventário. Nada nos ajuda mais do que trabalhar junto com um corretor. Porque o que acontece? Depois que você regulariza pela REUB, ou se regulariza, por exemplo, com o fim do inventário, você precisa vender um imóvel, né? Então, está ali o advogado trabalhando com os outros técnicos, mas especialmente com o corretor, a quem lhe sobra bastante comissões e comissões elevadas, né? Porque foi tudo regularizado. Vamos lá para 3. Captação ativa de novos imóveis. Aí é uma coisa que a gente não pensa, né? Ó, prospecção na comunidade, do conhecimento e participação do processo, quer dizer, você às vezes vai representar um ou duas ou três casos, ou uma pequena associação, são várias associações, né? A partir dali vem o seu trabalho de regularização, vem o seu trabalho de justapor, às vezes, famílias que estão ali, porque na REURB, por exemplo, existe um tipo de regularização que você regulariza o imóvel inteiro, tá? Com pessoas muito pobres. E ali cada uma tem uma cota à parte, né? Uma cota ideal do valor. Você consegue fazer isso com aquela região ali, você pode fazer, né? O seu nome fica conhecido, o seu trabalho, e você pode captar muitos outros clientes nessas mesmas ondas dessa mesma REURB. Mas o que mais pode acontecer, o que é melhor, tá? São um network para o próximo empreendimento. Então, eu conheço muitas pessoas que trabalharam aqui na REURB do Vicente Pires, mas que fizeram também uma REURB das Arniqueiras, duas áreas de Brasília que são muito próximas na quantidade, no valor do metro quadrado, bons lugares, com áreas grandes, muito verde, tá? E agora surgem novos empreendimentos um pouco mais longe, mas como a pessoa já está acostumada a conhecer, a ver os editais das REURBs, esse tipo de pessoa se movimenta para a próxima REURB, mas mais do que ela, seu nome também se movimenta. Tá? Tenho visto isso com muita frequência. Tá? Então, começa a ter uma sucessão de negócios. Vamos passar um pouquinho para frente. Gente, não estou vendo muito vocês aqui, eu acho esquisito, tá? Gosto de aula olhando nos olhos, mas daqui a pouquinho a gente passa esses slides aqui e eu posso vê-los, ok? Eu queria ver os rostinhos aqui com o que eu estou dizendo. E, bom, pessoal, nós temos a parceria com as empresas de regularização, e aí tem uma coisa interessante, se você é um corretor que é empreendedor, você pode simplesmente trabalhar com empresas de regularização durante todo o processo, ou você mesmo pode criar essas empresas de regularização. Eu conheço duas empresas de regularização que prestam serviços para a Eletronorte e que são criadas por corretores de imóveis. Tá? E ganham muito bem. E ganham muito bem porque se você consegue fazer regularização urbana, você consegue fazer regularização rural, e tem programas de regularização rural. Você consegue trabalhar depois como corretor de imóveis, como pessoa especializada em direito imobiliário, também prestando serviço através dessas empresas de regularização para regularização de concessões, como passagem de linha de transmissão, estudos prévios, porque vai haver vai passar uma servidão administrativa, uma desapropriação. Tá? Nós temos agora, lá em Tucuruí, no Pará, nós temos uma desapropriação de toda a vila, que foi um dia da Eletronorte. Muita gente. E é a área mais nobre da cidade, inclusive.
as melhores casas. E a prefeitura da cidade, ela depositou R$ 1 milhão como indenização da desapropriação. Gente, a vila, ela vale, em 2010, ela valia 480 milhões de reais já. É um valor muito mais alto. Então, o que eu posso dizer para vocês, que é uma coisa interessantíssima. Quem estiver hoje na cidade de Tucuruí e for corretor de imóveis, vai rachar de ganhar dinheiro. Porque depois que a prefeitura, e ela disse que vai fazer isso, que ela vai dar os imóveis de alto padrão, tá bom? Para as pessoas que moram lá há 20, 30 anos, ela disse que vai dar. Veja bem, a prefeitura não disse que vai cobrar, ela simplesmente vai entregar. Vocês imaginem o comércio, o mercado imobiliário, né, que vai fervilhar daquilo ali. A última avaliação, como eu digo para vocês, da vila está por volta de 480 milhões. Hoje, gente, em 2025, está mais de 1 bilhão. Né? Então, ainda está em tempo de você pegar o seu passaporte e morar lá em Tucuruí, lá no Pará. Pega o passaporte paraense. Vai comer tacacá e é uma cidade maravilhosa, tá? Tem o tucunaré do Saco, que é um dos melhores peixes que eu já comi na minha vida. É uma cidade bem tranquila. Mas, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso está acontecendo no Brasil todo, ok? Tomar açaí, tacacá, né? A tua esposa, o Rodolfo, ela gosta muito depois o X caboquinho, né? Vamos lá. Então, você pode fazer parte de uma equipe de advogados, engenheiros, arquitetos, tá? Você vai se surpreender como esses profissionais vão lhe respeitar e vão lhe ouvir, né? E aí, vocês têm que lembrar também que quando é uma equipe multidisciplinar, o preço sobe, tá? Então, o seu preço também sobe, tá? Então, é uma importante forma de trabalhar é com essas empresas de regularização. Você ter parceria ou você ser o dono dela. Você que é empreendedor aí, não sei se eu estou falando com o próximo dono da maior corretagem do Brasil aí, né, de empresa de corretagem do Brasil, mas eu tenho certeza que tem algum desses vencedores aqui me ouvindo hoje. 5, vamos lá? Desenvolvimento imobiliário. Pessoal, em alguns casos, a REURB regulariza glebas de terras maiores. Opa, com fins comerciais ou industriais. Aí o que acontece, pessoal? Aí você está jogando o game para um outro nível, tá? A fase do videogame é maior. Porque aí você começa a trabalhar para empresas, ok? Quem te contrata é CNPJ. E não é CNPJzinho, não, é CNPJzão, ok? Aqui em Brasília, nós tivemos o DF, Indústria DF, eu vou lembrar daqui a pouco, foi um programa em que várias empresas grandes de Brasília compraram terrenos imensos. E eu lembro que um amigo meu que era ele tinha um escritório de advocacia, o irmão dele era corretor, eles compraram a primeira casa deles no Lago, só com esse programa. E eu tenho que falar com vocês, com a casa no Lago hoje custa de 6, 7 milhões de reais. Então, eles ganharam muito dinheiro nisso. E aí a gente vai trabalhar com a negociação dos proprietários pequenos, por exemplo, para destinar essa área, às vezes não são nem são poceiros, tá? Que vão destinar essa área para uma área hospitalar, por exemplo. O hospital geralmente tem muito dinheiro investido, né? Ou às vezes para uma área industrial, como eu falei, para uma área comercial, um shopping, por exemplo, tá? Então nós temos aí um negócio, você pode intermediar a compra de pequenos por grandes empresas, né? Ou ser esse agente dessa grande empresa. Então, a venda de terrenos macros numa REURB, existe um tipo de REURB, pessoal, que ela é bem especializada, entendeu? Por exemplo, vamos criar um setor hospitalar, como aqui em Brasília existe, tá? Em Goiânia também, fizeram uma coisa parecida, tá? Em Rio Verde também, cidades mais projetadas ou que procuram criar áreas mais organizadas. Um setor de comércio, uma praça de alimentação gigantesca em volta de um lago, por exemplo, como foi da Pampulha, entendeu? Então, nós temos aí, meus amados,
uma oportunidade de se ganhar não 1.000, não 10.000, não 100.000, mas 1.000.000, tá? Dependendo do tipo de negócio que se faz. 6. Pessoal, se tiver chato, fala no chat assim, ó, tá chato. Aí eu paro. Eu desligo e eu, sei lá, vou chorar. Tô brincando. Mas assim, só para descontrair um pouquinho com vocês, porque na verdade, eu sei que essa primeira parte é um pouco maçante, mas eu preciso mostrar para vocês que realmente essa regularização urbana é uma sacada, tá? Olha, nichos imobiliários específicos, né? Então a gente tem a REURB-S é para pessoas de baixa renda, mas a REURB-E ela é dividida em áreas que podem ser, por exemplo, a regularização de imóveis para juízes, um bairro para policiais. Aqui em Brasília dá muito bem, porque ou em Santa Catarina, os policiais ganham bem, eu acho, né? Ganham bem, sim. Pode ser também utilizada, e aí a gente, uma coisa interessante, que quando a gente vai naquelas essas empresas de regularização, as empresas de regularização que contam sempre com o corretor de imóveis, elas começam a entender os nichos e saber como vender melhor o serviço de regularização, tá? Então, a REURB por exemplo, ela conta, às vezes, com um valor menor em cada venda, mas maior no valor. A REURB-S, trabalhando com associações de ribeirinhos, com associações, por exemplo, de catadores de lixo. Olha, você se surpreenderia com a quantidade de dinheiro e de boas oportunidades que coletividades geram, ok? Ah, a minha mãe falava uma coisa muito bacana, ela falava que pobre não deve, pobre paga certinho, né? E é isso, né? Ele tem aquele pouquinho, ele tem que defender aquele pouco ali, então ele, você dá o preço, ele, olha, doutor, pode dividir? Não, eu não vou diminuir o preço, mas eu divido. Ah, então eu vou pagar. Porque ele quer a coisa certinha, ele quer aquilo para ele, né? Então, é isso, né? A atuação em nichos imobiliários específicos, que junto com aquela anterior que nós falamos de terrenos macros, né? De áreas mais nobres, de áreas maiores, de áreas para CNPJs é, com, que trabalham com grandes volumes de dinheiro e de renda, né? Nós temos aí as duas maiores atuações. Você pode passar aí para mim, Nelson? Bom, eu ia falar dos dois instrumentos que, que são muito utilizados, tá, na REURB. Um é o concessão de uso especial para fins de moradia, tá, pessoal? A pessoa está lá morando, invadindo, desde sempre, tá? Como, às vezes, o pai do pai do pai dela negociou ali para ficar ali, emprestou o imóvel, depois a pessoa foi morar lá, ninguém tirou, né? No fim do dia, em áreas públicas, tá? Vou deixar bem claro que concessão de uso especial para fins de moradia, tudo que nós falamos até agora é de bens públicos, tá? O que é o bem público, gente? O bem público, ele é inalienável, não se pode vender de qualquer jeito, só por meio de licitação. Ele é imprescritível, não cabe uso capião sobre ele, tá? E, e mais do que tudo, tá? Ele precisa de uma proteção maior, porque a União, como um todo, estados, municípios, trabalham, tem os seus terrenos, por exemplo, em áreas estratégicas, né? Quem que nunca viu um terreno de marina ser invadido por pessoas para fazer um clube particular, entendeu? Então, nesse caso, essas características fazem com que o imóvel público precise de passar por essa REURB, por esses movimentos. E aí a gente tem aqui, ó, concessão de uso especial para fim de moradia, vai dar apenas moradia. E o corretor de imóveis pode trabalhar em que sentido? Apesar de ser moradia, pode ser alugado, tá? Para fins de subestação. Não deveria, tá? Mas isso pode acontecer e pode até estar no próprio sistema
de concessão de uso especial para fins de moradia depois de um tempo, ok? Você passa um pouquinho mais para frente, até a CRDU, eu vou passar esse material para quem quiser, tá? Porque aqui tá falando a questão, né, de como ela surgiu, tudo, mas eu acho que fica demais, né? Então, vamos lá. Só volta um aqui. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom, pessoal? Ó, vou dar um exemplo que eu advoguei nessa área. Exemplo prático de OEM, tá? É a concessão especial de moradia, que é um direito real. Veja bem, em que parte do corretor pode trabalhar isso? Ele é registrado em cartório, ele é um direito real, ele está ali elencado no Código Civil. Então, se você imagina você fazer o registro de, sei lá, 1.000 concessões dessa no cartório. Cobra R$ 500. Estamos falando de R$ 50 mil, entendeu? Então, assim, porque essas duas formas de se ter um imóvel, que ainda não é a propriedade, passa por um corretor de imóveis, porque é necessário registrar isso. É direito real, oponível a todos, tá bom? Então, um pai de família ocupa um apartamento de 120 metros quadrados, pertencente à USP, desde o ano de 2000. Porque um servidor da faculdade lhe emprestou sem dados de devolução e de maneira informal. Está ali, ficou ali. E aí, de certa forma, a USP está pagando IPTU sobre aquilo ali está dando um trabalho para ela, entendeu? E a USP ganha uma autorização do governo federal para entregar isso, em forma desse direito real, concessão de uso especial de moradia. Então, a ocupação já está há mais de 5 anos? Sim. Mesmas características do uso capião, só que para imóveis públicos, tá? Foi ocupado de forma pacífica? Sim. Com fé, tá bom? Foi ocupado todo o período sem imposição? Sim. Esse pai de família tem outro imóvel, rural ou urbano? Se tem, ele não tem direito a isso. Mas se ele não tem, ele vai ganhar o direito à moradia. E é um direito à moradia que é uma posse bastante robusta, tá? Então, ele vai ganhar esse direito, concessão de uso especial de moradia. Ele não pode vender, mas ele pode transacionar dentro do espectro de locar, mas ele tem que comprovar que ele está locando para morar em outro lugar. Então, ele está fazendo uso de moradia indireta. Tá bom? Vamos passar para o próximo? Concessão de direito real de uso. Pessoal, aqui em Brasília, a gente usou isso muito. Foi dado esse tipo de concessão de direito real de uso para depois dar a propriedade de todas as igrejas que estavam irregulares em Brasília. Sejam elas católica, evangélica, uns centros espíritas, tem uns centros de Umbanda também. Eu me lembro até de um que nos procurou, mas ele estava numa área que não tinha como regularizar, porque era da União, né? Não pertencia ao GDF. Então, é um contrato pela qual a administração transfere como direito real resolúvel o uso remunerado ou gratuito de terreno público. Geralmente gratuito, tá bom, pessoal? Mas pode ser remunerado. Ou do espaço aéreo que recobre, para que seja utilizado com fins específicos por tempo certo ou por prazo indeterminado. A CRDU geralmente é 30 anos por mais 30, ok? Tá? Mas a CRDUs aí que anômala, de forma muito anômala, são colocados por prazo indeterminado, que não deveria, tá? A lei não permite. Mas, bom, Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos maiores professores de direito administrativo do Brasil e fala que é possível fazer por prazo indeterminado. Vamos passando um pouquinho mais para frente, Nilson? Então, também. Pessoal, a CDRU é um contrato administrativo, tá bom? Então, tem uma série de regrinhas que o corretor de imóveis precisa aprender. Ele precisa ler a legislação uma só vez, não precisa muito. Ele precisa entender um instrumento, eu posso até passar para vocês, e é interessante pensar que essa CRDU ela pode ser transacionada para o direito de propriedade. Então, o corretor de imóveis pode ganhar 2 vezes, né? Quando ele estabelece a CRDU e depois, quando ela for ser transacionada para o direito de propriedade, é um novo registro. Tá? Um novo registro, você pode trabalhar com essa regularização, especialmente, pessoal, de novo, pessoas muito ricas que não têm tempo, com pessoas muito pobres que não têm um conhecimento.
Pode passar para frente um pouquinho. Natureza jurídica. E aí, passa um pouquinho da condenação, vai ter um quadro aí, ó, paralelo entre esses dois direitos reais, que são muito utilizados na REUB, tá bom? A concessão de direito real de uso é um contrato administrativo, ok? Então, é um contrato. Então, ele parte do Estado, né? O município, o governo do Estado, ele que vai em direção às pessoas e oferece concessão de direito real de uso. E elas têm que aceitar conforme o contrato administrativo, tá? E essas ondas, pessoal, de CRDU, de URB para o CRDU, às vezes 2, 3 mil. Existiu uma, se eu não me engano, em Sergipe, 1.500 CRDUs, todas feitas de uma só vez, tá? E os fins são fixados em lei, pode ser urbanização, edificação, industrialização, cultivo, ok? Tá? Em área rural também pode ter a CRDU. Tá? E a concessão de uso especial de fins de moradia, que isso é pode surgir do prefeito também, com toda a REURB, mas surge também muitas das vezes de uma coletividade, uma dessas associações, ou o próprio Ministério Público, ou os institutos de defesa do consumidor, sabe? O IDEC, que não tem nada a ver com o assunto, mas acaba, porque ele é titular de ação civil pública, acaba se envolvendo, tá? Então, a finalidade exclusiva dessa outra é só moradia, mas é uma moradia que também pode ser 30 mais 30, né? Então, pessoal, é uma moradia por muitos anos, né? Moradia para ela, os netos, né? E é isso. Vamos encerrar aqui essa. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que tem mais coisa para falar. Eu vou mandar essa aula para vocês, tá? Vamos. Pode parar de projetar aqui para a gente conversar um pouquinho. Posso fazer Pessoal, uma pergunta? hã? Posso fazer uma pergunta? Várias, mas deixa eu só terminar aqui um pouquinho, que aí a gente abre para as perguntas, tá bom? Se eu souber, eu vou responder. Mas uma coisa interessante, pessoal, que eu vou passar esse PPT para vocês e fico também ali no grupo aberto a Só novas um perguntas, minuto, né? só um minuto. Porque, Eu já vou encaminhar para todo mundo lá no grupo, tá? Esse PowerPoint, perfeito, para vocês acompanharem, tá bom? Já está mandando agora, nesse exato momento. perfeito. Então, a ideia, pessoal, é porque é o seguinte, conhecimento tem que ser gratuito para que a gente tenha parcerias, tá? Conhecimento, é lógico que a gente trabalha, quando a gente trabalha com mentorias, quando a gente trabalha com outras, mas esse conhecimento de hoje eu trouxe para vocês de forma gratuita, porque a primeira coisa que eu penso, sempre quando eu penso nesses eventos, é conhecer os meus novos parceiros de negócio, tá? A parceria de negócio, ela sempre no ganha-ganha, né? Ganho você, ganho eu. Eu como advogado, vocês como corretores, eu como advogado, tenho acho que um ou dois investidores imobiliários aqui também, entendeu? Então, por isso que eu trouxe para vocês isso hoje, para que vocês se abrissem, né, para Hoje nós temos aí milhões de imóveis. Eu vou só colocar aqui uns dados para vocês que eu notei. Olha aqui. 2024, gente, a 2025, teve uma caravana da REURB, ok? No Pará. 34 mil imóveis regularizados. A estimativa de movimentação foi de mais de 20 milhões em negócios imobiliários. Desde consultoria, escrituração, alienações, aluguéis. Em 2025, aqui no GDF, Brasília, NDF, regularizou 780 imóveis rurais. Em 2023 a 2025, mais de 23 mil moradores tiveram essa regularização. Tá? Isso aí deve ter movimentado por volta de uns 40 milhões de reais. Ok? Estamos falando agora de região da Capela do Socorro, REURB-S, aquele que eu falei de baixa renda, tá, pessoal? Nós temos aí 2.000 famílias atendidas só no mês de abril de 2025. O governo gastou 1 bilhão para reurbanizar toda aquela região ali, em 10 anos.
estimativa, tá, é que 2% desse valor foi só para o bolso de quem trabalha na área de negócios imobiliários. Tá? 2% de 1 milhão é dinheiro demais. Né? Então, 2024, nós tivemos também 12.250 títulos de terra, porque a gente não falou só de REURB hoje, mas a regularização fundiária rural, ela também é um excelente negócio, e ela também está nas mãos do corretor de imóveis. Tá? E aqui nós estamos falando 12.250 títulos de terra em 16 municípios no Pará. A estimativa de 7 milhões em negócios imobiliários diretos. Então, é realmente algo que não dá para ignorar. São valores muito altos. Tá? E, como eu falei com vocês, sucessivos. Se você, que aí está tão interessado em começar a aprender essa área, depois que você aprende a trabalhar na primeira REURB, traquejo começa a ficar mais fácil, né? A maquinagem desse tipo de negócio começa a entronizar dentro de ti e aí os negócios serão fáceis, tá? Beleza? Vou abrir para perguntas, depois eu fecho. O que você acha, Nilson? Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir aqui para quem tiver pergunta aí, eu vou fazer aquele famoso um de cada vez, né? É, Então, pelo assim, amor de Deus, tem ali. muito barulho aí. Quem tinha falado antes, acho que foi o Rodolfo, né, Rodolfo? Acabou respondendo parte da minha pergunta, que na verdade eu queria entender um pouco melhor sobre essa questão da CDU, se numa CDU onerosa eu consigo fazer uma regularização. E hoje chegou um caso para mim de 28 hectares no terreno aqui em Brasília, mas acabou que eu vou mandar pro Piau, pro doutor Piau. Tá. Então, No 28 ainda está dentro, né, da faixa, que são 50 hectares, né? Então, ainda está dentro Aham, da possibilidade da CRDU rural, né? aham. Legal, pode mandar, viu? Eu vou já te Pode mandar mandar. ele, tá no seu Tá privado bom. aí. Rodolfo, eu vou te chamar também, porque a gente marca um bate-papo, né? A gente marca entre eu, você e o Topial aí, pra gente bater um papo e entender um pouquinho sobre isso. Beleza. Eu vou sair agora porque meu filho tá aqui. Eu tô. Tranquilo, amigo. Boa noite para você, viu? Mais alguém aí, pessoal? Olha, o conhecimento aqui está fluindo. Ó, Piau, isso boa daquela linha, noite. senão. Tá, Boa pode noite, é o falar? Antônio. Opa, Antônio, beleza? Meu Beleza. amigo. Meu amigo, me diga uma coisa. Eu tenho acompanhado aqui as regularizações em algumas áreas, né? Uhum. E me diga uma coisa, só não ficou bem claro para mim a Uhum. questão do REURB. O governo tem que dar o pontapé inicial para você poder entrar, ou você age, por exemplo, Ponte Alta, né? Uhum. Ponte Alta, ali tem muito condomínio que ainda não está regularizado, tem muitas essas coisas. É, qual é o primeiro passo que você dá para poder. Não, vamos regularizar aqui Ponte Alta, vamos fazer um REURB em Ponte Alta. O Ótimo. governo tem que dar esse primeiro passo ou Não, não, como é não. que funciona? Olha, vou te falar até qual a melhor época de você fazer isso. É a época de você provocar, porque, deixa eu te falar, por meio de associações, por meio até do Ministério Público, tá? Por meio de entidades de defesa dos direitos humanos, tá? Várias dessas associações, mas assim, associações mesmo de moradores, tá? Associações de produtores agrícolas, sabe? Ali da Ponte Alta, tá? O que que acontece? Elas podem, sim, protocolar um pedido de REURB, tá? E aí, o que que acontece? Qual é a melhor fase para fazer isso, meu amigo? Por exemplo, começo do ano que vem. Já era para ter feito agora, 2025. Por quê? Eleição no ano que vem. Olha, não vamos ignorar o fato, meus caros. E aí ninguém aqui é inocente. Né? Não ignorar o fato que vai haver o prefeito, o governador, ele vai ter um deputado estadual, né? Vai ter interesse de fazer o fomento eleitoral das REURB, porque a REURB, como eu falei com vocês, gente, nós estamos falando de
um bem de primeira grandeza, que é moradia, sabe, Antônio? Então, pode sim acontecer a REUB a partir de um processo judicial, a partir do Ministério Público, ou a partir mesmo, e é o que é interessante falar, das próprias comunidades, tá? Eu vou dar um exemplo claro para você. A Arniqueiras não começou, a REUB da Arniqueiras começou através de uma associação de moradores ali. Tá? Foi pressionando, não teve êxito no governo do Hollenberg, mas teve êxito e conseguiu através do primeiro governo do Ibanez, né? Onde teve a regularização em massa. Uma outra parte não, né? Tem uma parte ali que está em área de preservação ambiental e é federal. Ali, cara, não sei se vai ter Uma, regularização, não, tá? uma outra questão, doutor Piau, Uhum, do Vicente Pires aqui, porque a gente sabe que a Samambaia, né, uhum. essa parte do Vicente Pires ali para cima, né, Samambaia, está praticamente toda regularizada, se não toda. O Vicente Sim, Pires ainda tem da muitas colônia agrícola áreas, ali, né? Da a Samambaia, colônia sim. agrícola Samambaia, a parte ali mais próximo da EPTG, tá certo? Perfeito. É o que o córrego passa pelo meio ali. Agora, por exemplo, alguns condomínios ou algumas áreas estão em litígio ainda no governo, né? Para saber se é do GDF, se não é, se era área privada, se não era. Como é que é isso, então? Eu vou responder não só para você, Antônio, mas porque tem gente do Brasil todo aqui com a gente, né? Quando há litígio, tá? Quando há um litígio e é judicial, tá? E é muito interessante a gente falar isso. Essa é a hora em que mais suscita oportunidades, sabe, Antônio? Porque a gente tem que lembrar que juiz não sabe nada. Ele conhece lei, mas juiz não conhece fato. E o fato, eu falo isso como advogado para todos vocês que estão aí, ó, quando você discute bem o fato, você ganha o direito. Beleza? Tá? Então, quando a gente começa a ter esses litígios, são vários processos individuais que vão acontecendo, né? Ou às vezes coletivos, uns 3, 4, uns 10 proprietários entram com a mesma ação e vai ter tendo essas ações judiciais para discutir isso. Se pode, se não pode ter a REUB, se pode tirar ou não pode tirar, que vai ter a integração de posse, né? E essas discussões, elas abrem uma excelente oportunidade, tá? Para também vocês que são corretores de imóveis, tá? Porque é através da questão de fração ideal, valor de imóvel, isso no processo é discutido e isso é muito, muito, muito relevante. Tá? Até para a questão de fazer uma pressão no próprio magistrado, que ele é ser humano, como qualquer outro, tá? Mas esse litígio específico que você está dizendo aí, Antônio, varia, tá? Em cada região tem um, mas o litígio, geralmente, o juiz ele reúne as ações e faz um julgamento conexo, tá? Ele considera que as ações são conexas, que se ele der então são vários juízes, então se reúne num só juiz e ali faz o que a gente chama de conexão, tá? Como se fosse um guarda-chuva. E ali você julga todas as ações, uma sentença única, e a partir dessa sentença única, ela vale para todo aquele coletivo. E a partir daquela sentença, por exemplo, pode surgir um reúno. Entendeu? Entendi, sim. Quer dizer, comecei a entender, né? Para entender isso aí, Não, não, é isso, leva, complexo, tá, pessoal? É isso leva tempo, complexo. isso leva tempo, né? É. Ah. E assim, pessoal, o projeto de hoje dessa Masterclass, tá? Eu não quero tomar tanto tempo de vocês, eu sei que é uma terça-feira, um dia, todo mundo aqui deve ter trabalhado bastante, e eu agradeço a todos, tá? Por favor, também. Oi, boa noite. É só uma dúvida. Eu fiz o curso de corretora de imóveis, né, que é o curso técnico de Ah, transações imobiliárias, tem que 20 legal. anos, mas assim, né, não precisa falar a idade, mas já tem 20 anos. E assim, eu gostaria de saber em relação à documentação. Antigamente era a seção de direitos, eu acredito que ainda exista em alguns Hum, locais.
Sim. E em uma das aulas que eu tive, disseram que poderia ser um documento que já não vai mais ser utilizado, a cessão de direitos, e sim o contrato de compra e venda. Aí eu gostaria de saber se nesses locais, como Arniqueiras, até mesmo o Sol Nascente, Sol Nascente tem algumas áreas também que não tem escritura. Eu acredito que Não, não tem. nenhuma delas possua, nem o Sol Nascente e também nem o Pôr do Sol. E são essas áreas mesmo que o pessoal foi fazendo o loteamento e ganharam, né, por posse mesmo, por terem adentrado ao local. Aí a minha dúvida, na verdade, assim, resumindo, é em relação à documentação. Onde que um corretor de imóveis e que também tramita na parte jurídica, ele poderia estar atuando nesse segmento, caso haja essa documentação que é antiga. Ela tem validade? Tem. Bom, a documentação geralmente está na posse das pessoas, né? A documentação. Porque, por exemplo, e aqui eu não estou falando de Brasília, mas eu falo do Brasil todo, tá? Esse negócio de cadeia de posse, a cadeia de posse é um problema, porque ela não se registra em cartório, tá? A posse não se registra em cartório, tá bom? Então, como a posse não se registra em cartório, fica na posse de um parente, fica na posse da pessoa que está ali, e a partir daquela cadeia, ela tem validade, sim. Você vai subestabelecendo, às vezes você não passa procuração, subestabelecimento, e as pessoas vão tendo posse daquilo ali. Quando vem a REURB, toda aquela cadeia é avaliada. Se não tiver um vício, por exemplo, foi estabelecido e não podia, né? Era posse era para outra pessoa, e está no nome de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a cadeia de posse. Se essa cadeia de posses, se essa cadeia, ou se uma ocupação é uma ocupação retilínea e a pessoa não tem outra propriedade no nome dela, entendeu? Não houve um crime, por exemplo, realizado, né, uma interrupção daquela posse, aquilo ali pode virar propriedade. Mas primeiro ela vira CRDU, eita, Miriam, você vai procurar depois no Código Civil, né, nos direitos reais listados no Código Civil, tem vários, entre eles a CRDU, tá? Concessão Real de Direito. Agora eu quero falar, Eu posso fazer uma contribuição nesse assunto aí? Pode, Antônio, pode, diga. Atualmente, eu tenho visto aqui no Vicente Pires a questão do o nome da pessoa, do concessionário, né? Já está no IPTU, certo? Mas Então, não é aqui em Brasília, não. Brasil oi? todo. Né? No Brasil todo, é isso. É, já está. Isso facilita muito para ele, porque já está no nome dele, é como se fosse uma garantia. E outra coisa é a escritura pública de posse, né? De Uhum. transmissão de posse, que hoje se faz também. Não é só aquele documento entre as Sim, partes, mas hoje você pode ir no cartório e fazer esse documento através do cartório. Não que sim, haja mas registro, né? Não há registro não, de não há imóvel, registro. É um não há documento que registro, tem é um só a pouquinho mais escritura. de, né? Ele É mais ele formal, né? Mais formal. mais publicidade, né? Ele dá mais É. publicidade, mas ele não pode ser oponível erga omnes, tá? Então, isso aqui é uma Não, coisa não, de assim, jeito nenhum. não pode ser oponível a todos, né? Não, não. Beleza? Mas, Antônio, é isso mesmo, tá? Hoje os instrumentos, Tamires, estão mudando, tá? Eu quero te perguntar aqui, cadê essa Cresce? Vai correr atrás do seu Cresce. Temos aqui vários corretores muito bons aqui. Corra atrás disso, Tamires. É uma excelente oportunidade. Vou Olha, sim, pode deixar. a pessoa, Pelo... olha, Perdão, pode falar. a pessoa ser formada em direito, advogada, e ser corretor de imóveis, puxa vida, é igual o Romano que está aqui com a gente, né? Rodolfo é engenheiro civil. Ele é avaliador da Caixa e corretor de imóveis, tá? É bom a gente manter um leque maior. Eu queria ouvir alguém de fora, algum corretor, queria uma participação porque tem um corretor, um cabra bom aí, que, se eu não me engano, de Santa Catarina, que me abordou, conversou comigo, tem outro de São Paulo, e tem uma do Pará. Quem é que está aqui, que é de outro estado? Vamos esperar. Não falo todo mundo de uma vez, não, que eu não consigo organizar a sala.
Valen, cadê o Valen? O Valen, ele saiu. Ele fez a pergunta e saiu pela hora. Ah, não, o Ótimo. Valen tá Ô, aqui. pessoal, tudo Não, o bem? Valen Não, o não. Valen tá aqui. O Valen está aqui, Eu ó. confundi o Acabei Valen de... com o Rodolfo. Tudo bem, pessoal? Tá. Estão ouvindo? Tudo bem. Tudo certo, Valen? Estão ouvindo? Diga, Valen. Sim, sim. Então, eu estou De muito onde você familiar. fala, Valen? Eu não conheço muito o programa Zoom, né? Eu uso mais o Google Maps, né? Eu me chamo Lucas Valentim. Esse é meu sócio Aloysio, né? Boa noite. Eu tenho pouco tempo de corretor de imóveis, né? Poucos meses, né? O Aloysio também está fazendo um curso também, né? Não. Então, assim, nesses assuntos assim, a gente está um pouquinho perdido, né? A gente tem uma empresa de reformas e a gente também trabalha com materiais, materiais de acabamento e materiais de construção. Quer falar alguma coisa, Aloysio? Não, quero só, você só ouvinte. Tá, mas de onde vocês são? Santos, Litoral Paulista. Ó, que maravilha, hein? Opa, o cara pode ir andando e chegar na praia. Ô, que coisa. Aqui em Brasília também, a gente tem um lago maravilhoso. A Ó, gente atua em Santos, São Vicente e Praia Grande, essas 3 cidades. sim, boa cidade, eu conheço as 3. Deixa eu te falar. É Valentim, é isso? Isso, Lucas Valentim. Lucas e Lucas Valentim e Aloysio, mais conhecido como Lucas e Cadu. Aloysio. Lucas, Aloysio, deixa eu falar uma coisa com Sim. vocês. Uma fala que eu falei de vocês tem muito a ver com vocês. Quando eu falo aqui, ó, da parceria com empresas de regularização, o melhor dos mundos é a pessoa que ela, o Rodolfo não está aqui, mas ele também faz isso, é você poder ser corretor e também poder prestar serviços de reforma, de material, de construção, porque você está no business de 2 formas, entendeu? Então, e um alimenta o outro, ok? Um serviço alimenta o outro. Agora, eu vou te falar com você, lembrando que quando tem um reurb, tá, existe um sem número de reformas que vão acontecendo, tá? Um sem número de casas que vão melhorando o padrão, porque a pessoa não investe, porque ela não tem a propriedade, ela não tem ali, o que a gente chama de papel, né? Eu quero no papel, eu quero registrado, eu quero no cartório. E depois que tem, ela começa a investir no imóvel. Então, vocês podem perfeitamente manter os dois, né? Manter os dois negócios muito bem mantidos, tá? Mas olha, Aloysio e Lucas, tem que estudar muito esse assunto. Tem que ficar ligado. Por exemplo, Santos tem uma área de regularização portuária gigante aí que precisa ser uma área de porto que não tem uma regularização fixa, então é uma área que vocês podem atuar bastante, entendeu? Então, de novo, procurem estudar, procurem ver os editais, e aí para todos vocês, não é só agora o Lucas e o Aloysio, não, todos vocês, meus caros, a Secretaria de Habitação, aqui em Brasília, que é a Terra Cap, a Secretaria de Obras, não sei no município de vocês quem é que trabalha essa questão da REURB, mas ela vai soltando editais. A partir desse edital, procura entender, vai lá, pega um carro, vai lá na região, procura entender, dá uma olhada, tá, isso aqui, conversa com as pessoas, vai numa associação, vai numa igreja evangélica, numa igreja católica de periferia, lá, às vezes, o padre, o pastor, conhece muito do assunto, tá? Conhece pessoas, e ali conhece o drama das pessoas, tá? E ali você começa a fazer uma captação, ok? Você oferece um dia inteiro, olha, o padre, pastor, posso ficar aqui o dia todo atendendo pessoas aqui para ajudar, olha, eu estou com o edital aqui da REURB, tá aqui, ó, eu quero ajudar essas pessoas a regularizar. E nessa você ganha dinheiro com isso também, tá bom? Então, doutor, quais são, assim, as minhas pretensões, né? Eu fiz o curso de corretor de imóveis, né? E Perfeito. assim, né? O meu próximo curso que eu gostaria de fazer é o de correspondente bancário, né? Eu achei Perfeito, interessante. perfeito. Eu tenho uma pergunta, né? Por exemplo, assim, eu fazendo uma faculdade, um exemplo, né? A gente viu aí o perfil da Tamires Queiroz, né? Que ela tá estudando para ser advogada, né? Isso. E fez o curso de corretora, né? O TTI, né? É, Vamos supor, né? Tem 2 formas de ser corretor: negócios imobiliários e o TTI. O profissional, que ele já tem uma faculdade, ele não tem interesse em ser advogado, um exemplo, né? Ele,
A pós-graduação de direito imobiliário é útil para ele? Para quem? Para quem? Para um advogado que não. Para uma pessoa Não, que formou em direito e não quer ser advogado, não? para um corretor, não, para um corretor, por exemplo, ele faz Não, o. lógico, tá louco. Maluco, cara. Lógico, com certeza. A pós-graduação em direito imobiliário é maravilhoso, entendeu? Com certeza, para um corretor de imóveis, se ele investir nisso, ele tá. Olha, nada. Tamires, Guirrane, Carla, Andréia, está aqui conosco. Andréia, se é a Andréia que eu estou pensando, a Andréia é a corretora que vendeu o meu apartamento onde eu moro. Se é essa pessoa que eu acho que está aqui, é uma grande corretora de Brasília, é uma Parabéns profissional para ela. única, né? Então, não há... Ah, Andréia, muito bem. Ela, Nós sim. somos muito felizes nesse Assim, apartamento que você nos vendeu, viu? Tá? Agora eu estou vendendo ele, vou até conversar contigo aí depois, vamos ver como que a gente vai fazer. Mas, bom, enfim, pessoal, todos vocês que estão aqui, investir em conhecimento, tá? É o melhor investimento que você pode ter. Entendeu? Gastar consigo, gastar com capacitação. Lucas, Aloísio, Carla, Antônio, que até hoje está aprendendo, né, Antônio? Profissional de larga escala, um grande profissional. Olha, e se dispôs agora, depois de mais uma fase de vida, a trabalhar e a ganhar dinheiro como corretor de imóveis. Não precisa Exatamente. não, tá? Muito rico, tá? Antônio é muito rico, mas não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Tem a ver com produzir, ok? Deixar sua marca no mundo, deixar um legado, ok? Então, investir é sempre bom. Então, se você me pergunta, Lucas, você precisa de fazer uma pós-graduação? Bom, para fazer uma pós-graduação, você precisa ser graduado em Direito, ok? Então, ou em qualquer outra matéria. Se for graduado em administração ou em gestão de imóveis, tal, alguma coisa tecnológica, você pode fazer essa pós-graduação. Mas é um grande investimento. Direito imobiliário eleva o nível do profissional a um outro patamar. Eu sou professor de direito imobiliário em pós-graduação, tá? Então, eu vejo a quantidade de feras que tem lá. Os caras, com todo respeito, mas às vezes os caras estacionam um carro bem melhor que o meu. Meu carro não é ruim, entendeu? Então, que é a galera que está ali ganhando dinheiro muito com corretagem, tá bom? Pessoal, Então, eu bom, não posso demorar muito, só mais tá? A uma gente... pergunta, Piau. Só mais uma Ah, pergunta, meu amigo. beleza, Antônio. Você está falando aí de edital, tá certo? E você também falou Editais. que de editais. E você falou também que eu posso correr atrás de uma associação e Sim, incentivar essa associação a fazer sim, esse negócio, correto? sim, sim. A questão do edital, como é que eu vejo isso? Ah, Entendeu? Porque é o aí que tá. seguinte, o edital é feito mediante a minha provocação. Eu cheguei para uma associação, o pessoal todo acreditou em mim, vamos fazer isso, vamos. Aí, a partir daí é que surge o edital, ou são duas vertentes? Não, são duas vertentes e podem até se complementar, Antônio. Nós estamos dizendo aí o seguinte: existe um movimento de reurb que não nasce do Estado para as pessoas, para os beneficiários, mas nasce dos beneficiários, entendeu? Dos beneficiários para o Estado. Aí, depois de provocado, o Estado gera editais, ok? Ou então não precisa gerar editais. O que ele faz? Ele reúne todos esses pedidos de reurb e ele simplesmente trabalha uma reurb direcionada. Às vezes é só um bairro, tá? E tem, sim, aquelas políticas públicas de regularização, áreas que estão, por exemplo, com muita violência, entendeu? Áreas que estão com problema de, às vezes, assim, os concessionários de energia não chegam, as concessionárias de água têm problema, né? Começa a ter muito gato, sabe? Começa a ter muitos problemas, e ali vai entrar um reúbe, como o Sol Nascente, por exemplo, que a Tamires citou, né? Então, vai ali, tem um reúbe do Estado direto para a população daquela região. Ali
nasce, já começa com um edital, não começa com um movimento buscando uma REUB. Mas os dois jeitos acontece REUB, dos dois jeitos gera dinheiro para corretor de imóveis. Tá? E dinheiro, pensa no dinheiro. Tá? Tem Certo. gente, eu quero lembrar vocês um fato que eu não quero que vocês nunca esqueçam. Maurício Correia foi um dos maiores advogados imobiliários de Brasília, fazia integração de posse e de imóveis alugados em Brasília todo, tá? Então, ele era o maior especialista em direito imobiliário do Brasil, Maurício Correia. Foi presidente da OAB, aqui, DF, continuou com, sei lá, 40, 50 corretores de imóveis, tá? Com avaliadores de todo tipo, continuou fazendo esse trabalho, foi presidente da OAB federal e depois foi ministro do STF. Tá? Ministro do STF, ficou muito tempo no STF. Começou com direito imobiliário, ok? Vamos lembrar, direito imobiliário nunca sai de moda. Tá? Estamos falando daquilo que é mais essencial ao ser humano. Né? O direito à liberdade, direito à integridade física, mas um pouquinho abaixo, mas não muito abaixo, o direito de moradia. Uma Beleza? última Vamos pergunta lá, e Antônio. Eu e dou gosto boa disso, eu gosto noite de para gente que todo pergunta. mundo. Vamos Pode lá. gastar, que hoje é Qual gratuito. foi o objetivo dessa live sua e o que você pretende com ela? Boa, boa. O que eu respondo, Nilson? O cara pergunta boa essa, não é? Muito boa. Vamos lá. A ideia daqui é a gente ter um grupo de pessoas, né, para ter parceria conosco. Então, assim, aquele grupo ali, ele vai servir totalmente para parcerias. Pois hoje você vai conseguir, hoje o caminho ele é muito amplo. Como o doutor Leandro trouxe nessa masterclass aqui, a oportunidade é o que não falta. Porém, a gente adianta que tendo um advogado do seu lado, tudo encaminha mais fácil, né? Tirando aí a Tamires, que ela vai conseguir alinhar os dois mundos, né, Leandro? Tirando a Não só Tamires. isso, tem a questão também da correspondência jurídica. E tem algumas coisas que a gente já consegue já resolver mesmo sem a OAB. Então, tudo que tem a ver com conhecimento, eu já vou entrando junto. Eu sempre estou Perfeito. buscando mais conhecimento. Então, assim, tirando aí, né, a Tamires e se tiver mais alguém aqui, né, que consiga hoje ter essa praticidade de alinhar os dois meios, né, tanto o jurídico quanto o da corretagem, hoje é necessário essa parceria, né? Hoje, para que tudo siga, né, de uma forma onde você consiga ter um sucesso, mas um sucesso legal, que é o principal ponto de tudo isso daqui, é importante essa parceria. E é aí que nós entramos, tá? Nós entramos como parceiro de vocês. Entendeu, Antônio? Perfeito. Então, assim, aquele momento que você procura um advogado, né, para ajudar você nessa tua fase, você vai lembrar da gente aqui que deu essa masterclass aqui que abriu bem a mente. Correto? E vice-versa, né? Quem caminhar Correto. conosco, Antônio, e vice-versa. Quem caminhar conosco também sabemos, né? Antônio, por exemplo, você está numa área de muita profusão de regularização, cara. Você vive numa área ali próxima, né? Não é, eu sei onde você mora é um pouco, mas é uma área de regularização que precisa, que demanda, né? E, obviamente, não só seus vizinhos, mas pessoas ali. A Brasília, por exemplo, aqui, Aloysio e Lucas, Brasília é uma roça, entendeu? Mas, por exemplo, nós estamos falando aqui, a próxima, eu já quero fazer o convite aqui, né? Vou fazer lá no grupo também, mas vou fazer um convite Isso. aqui. Nós daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, é isso? Nós vamos fazer, Isso. que na próxima terça vai ser um pouco complicado, né? Vai ser, a gente tem um compromisso já, né, Nilson, nesse dia, mas daqui a 2 terças-feiras nós vamos fazer mais uma live
sobre um outro tipo de business imobiliário espetacular, no qual o Diego Lenin e eu vamos tratar, então vai ser uma aula conjunta, eu e ele, tá? Sobre questão de imóveis de leilão, ok? Uma área de milhões, beleza? De investimento de leilões. Então, é uma área que também a gente trabalha com parceria. Posso fazer uma pergunta só? Claro. Quem? Não deve? Tá aqui, Valentim. nós estamos aqui para isso. Então, a gente tem um cliente que, inclusive, ele é advogado, né? E ele compra imóveis de leilão, já que o senhor entrou nesse assunto, né? Sim, E a vai ser o gente, próximo tempo. e aí a gente, inclusive, a gente está ganhando bastante dinheiro com ele, né? Porque ele contrata a gente para reformar, Ótimo. né? Seria interessante a gente estar vendo na próxima aula também, né? É, Saber um pouquinho mais, Paulo. né? Porque às Lógico. vezes... Todas que tiver. E a gente, como corretores, né? Como que a gente pode estar fazendo para fazer uma assessoria para o cliente, né? Em relação a imóveis de leilão, né? Eu vou te responder não. A próxima você vai estar com a É na gente. próxima. Não, com certeza, com Né? certeza. Essa é boa, essa é Mas, boa. Lucas, não, o conhecimento tem que ser passado. Lucas, é o seguinte, é interessante você pensar que além da reforma, você pode trabalhar num ponto seguinte dessa questão, né? O Rodolfo, por exemplo, que estava aqui conosco, também mexe com leilões. Engenheiro civil. Veja bem, quantos engenheiros civis que vocês conhecem que largam a engenharia civil, ele ainda tem a reforma dele, olha, parece com vocês, né? Mas ele trabalha mais com corretagem e mais com leilões. Por quê? Porque é onde está dando dinheiro, tá bom? Então, essas perguntas serão respondidas por você, mas sim, você como corretor de imóveis pode acrescentar um ganho a mais nesse tipo de business, que é de leilões, tá? O advogado não é o único que pode orientar uma pessoa nesse processo de leilão. Quando é judicializado, aí você precisa de um advogado, tá? Mas, Eu vou ter que em sair, caso... gente. Boa noite. Vai lá, Antônio, vai lá. Eu tenho que sair também. Mas olha, é isso, tá? Eu vou despedir de vocês. Daqui a 2 semanas eu encontro todos vocês aqui, tá? Eu vou fazer um convite lá no grupo, tá? E agradeço por vocês estarem aqui, por vocês estarem ouvindo o conhecimento que a gente tem para oferecer e, mais do que tudo, também proporcionando a nosso conhecimento. Quando a gente debate, quando a gente pergunta, aprendemos juntos, né? Beleza? Tá bom, então. Poxa, doutor, Obrigado. ficou com gostinho Já de quero mais, adiantando. viu? Porque Então, eu foi gostaria bom. de tirar algumas Junta... dúvidas sobre desmembramento. Vocês acreditam? Não, depois a gente conversa. Tá bom, vai estar. Certamente você me encontra Eu vou lá, aguardar e o aí senhor na sala de aula. vamos ver, se for um desmembramento bom, a gente conversa até, tá bom? Tá bom. Mas com E certeza, já tá? adiantando para todos aqui, tá? Já fica alinhado para a próxima, sem ser essa terça, a próxima, ok? Então, nós Ok. teremos aqui terça-feira, dia 4, né, na próxima semana, e teremos terça-feira, dia 11. Então, já fica agendado para terça-feira, dia 11, às 8 horas, ok? Vamos mandar certinho no grupo, mas vamos bater um papo interessante, que vai ser mais uma Masterclass sensacional. Beleza? Combinado, então, que eu chegar percam primeiro essa espera. oportunidade. Eu paguei ele Aguardo para todos falar que foi... vocês, viu? eu paguei ele para falar que foi sensacional, tá, gente? Já adiantando para todo mundo, mandei o slide da aula, né? O slide dessa Masterclass já está no grupo para todo mundo. Então acompanhem lá e não perca isso. Para quem não está no grupo, eu mando e depois a gente conversa sobre o grupo. Andréia, tudo Um de bom? abraço, Tamires, gente. Carla, Lucas Tchau, muito e obrigada. Aloysio. Opa, Até a próxima. obrigado. Até a Um próxima. abraço, gente. Muito Tchau. obrigado, Nilson.